Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 30 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e está no ar Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje é sexta-feira, é dia de agenda do Porto, onde discutimos questões relacionadas ao maior porto da América Latina. Com a gente está o empresário consultor e nosso comentarista de todas as sextas, Maxwell Rodrigues. E o convidado de hoje, o presidente do Sindaporte, Claudomiro Machado. Vamos então às notícias do dia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, afirmou na última segunda-feira, durante uma aula na Faculdade de Direito da USP, que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um tropeço na democracia. Segundo Lewandowski, o Brasil sofre esses tropeços a cada 25, 30 anos. Ele afirmou que a Constituição de 1988 não resolveu a falta de participação popular e que o presidencialismo de coalizão, onde a associação de partidos foi a causa do impeachment. Nesta quinta, o ministro Gilmar Mendes criticou a afirmação e disse que o único tropeço foi fatiar a votação contra a ex-presidente. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, do nosso convidado. Obrigado por estar aqui, Claudomiro. Obrigado pelo convite. Eu só queria fazer uma questão, não é Sindaporte, é Sintraporte. Sintraporte, eu posso ter lido errado. Né? Não, aqui está Sindaporte. Sintraporte, está certo. E queria aí dar um bom dia para todos os seus ouvintes aí, para toda a família portuária. Obrigado por estar aqui. Bom dia. Max, bom dia. Prazer receber você, nosso comentarista de todas as sextas. Bom dia, Paula. Bom dia, Miro. Já me pontuar com o Miro aqui, desculpa, Miro, pela quantidade aqui de pessoas que estão no estúdio, nós não podemos cometer A gente não pode mostrar equívoco. Aqui, tá, mas os bastidores a gente está com os 3 seguranças aqui. Sem dúvida. É um prazer sempre estar aqui para a gente poder debater todos os pontos inerentes ao maior porto da América Latina. E sempre ter uma representação de classe é algo de suma importância, porque nós podemos aí levar para todos os telespectadores tudo aquilo que é pertinente ao nosso porto. Queria saber, Max, começando com você, essa questão dos tropeços aí que a gente abriu o programa, você concorda com o Gilmar Mendes? Ele disse que o único tropeço foi fatiar a votação contra a ex-presidente? Eu acho que atualmente, Paula, e aí eu gostaria até de dar o meu depoimento pessoal, eu não creio não só em tropeços, eu acho que a gente vem tomando tombos, né? E tombos significativos. Hoje, no meu entendimento, nós estamos vivenciando um regime democrático, monárquico, demagogo. É isso que nós estamos vivenciando. Por que eu digo isso? Quando eu digo monárquico, é porque sempre estamos atrás de uma representatividade. Nós não conseguimos fazer com que a coletividade tenha representação. Nós procuramos sempre um líder e apostamos todas as fichas nesse líder para que esse líder faça algum movimento. Demagogo por quê? Porque principalmente, e aí eu gostaria de deixar o meu depoimento, inicialmente para a TV Santa Cecília, aonde ela, no último debate, teve total lisura em colocar todos, absolutamente todos os candidatos, para que esses candidatos pudessem expor as suas ideias. E aí eu digo demagogia. Por quê? Porque outras emissoras se prevaleceram de uma legislação, que aí, no meu entendimento, é uma legislação completamente irreal para a situação que nós estamos vivendo hoje, aonde alguns candidatos a prefeito não puderam participar em virtude do número de cadeiras parlamentares. Eu acho isso um absurdo, é uma desigualdade monstruosa que a gente vem vivenciando hoje. Eu não estou querendo aqui de forma nenhuma ser partidário, muito pelo contrário, estou sendo apartidário e reivindicando uma condição de igualdade para todos aqueles que participam de um pleito, seja ele municipal, estadual ou federal, Paula. Vale lembrar que aqui a TV Santa Cecília fez a realização desses debates
com as principais cidades aqui da Baixada Santista, para que o telespectador pudesse realmente analisar os candidatos que estão aí à disposição do seu voto. E nós sempre debatemos, Paulo, aqui a questão do novo, a questão da mudança. E aí ações políticas como essa, onde você restringe a participação, honestamente falando, faz com que todos nós, absolutamente todos nós, não tenhamos voz em relação a um debate inteligente para ocupar uma cadeira tão importante dentro do cenário político para nós, cidadãos desse país. Claudomiro, qual a sua opinião a respeito disso tudo? Olha, eu tenho a mesma... O problema da gente, que nós, sindicalistas, nós temos algumas opiniões muito próprias, né? Então, nós somos tão técnicos. Mas eu acho que sempre tem que haver democracia. Se há liberdade no país de todos disputarem, tem que disputar a igualdade, tem que todos serem ouvidos, todos expressarem suas propostas. Quando você restringe isso, é ruim. Não só, acho que na questão aí do nacional, mas municipal, até a gente mesmo dentro dos sindicatos, nas nossas eleições, nós gostamos de tratar assim, sempre democrático, todos que são associados têm direito a concorrer a pleitos e expor as suas propostas. Tem que ser sempre dessa forma. E você sabe, aproveitando e pegando um gancho aqui, o nosso programa também é democrático. Então, independente das pessoas serem um pouco mais técnicas, você sabe que o importante é a gente traz pessoas de todas as profissões, inclusive médicos aqui. Então, o nosso objetivo é mostrar que as pessoas, em suas diversas profissões, ela tem as suas opiniões. E o pessoal de casa, ele também pode se basear nesse tipo de opinião para também formar a sua. Então, aqui nós somos totalmente democráticos. Que bom. Bom, vamos lá de notícia. Um balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral mostrou 93 mil doações suspeitas às campanhas eleitorais deste ano. No total, as contribuições questionadas somam 300 milhões de reais. O valor corresponde a 20% de R$1,5 bilhão de reais que foram doados até a última segunda, quando o levantamento foi feito. Os dados foram registrados pelo Tribunal de Contas da União com base nas prestações de contas apresentadas ao TSE. As doações suspeitas incluem mortos, desempregados, inscritos no Bolsa Família, que é o pior, e com renda incompatível ao valor doado. Acho que pior de tudo isso aí são os próprios mortos poderem doar. Mas a questão do Bolsa Família é uma questão que a gente já disse, já conversou sobre isso aqui nessa semana, falando que as pessoas que recebem o Bolsa Família são pessoas que estão em situações quase que miseráveis. Então, como é que você ainda consegue doar algum tipo de coisa? É óbvio que isso é uma fraude. E evidencia, claro, né, o sistema e, mais uma vez, a tamanha demagogia que existe ao se mencionar hoje a nossa república como uma república democrática. Essa é uma das principais condições que vem a elucidar que realmente a gente não passa por um processo literalmente democrático. Né? Você se utiliza muitas vezes da máquina para que você consiga atingir os seus objetivos individuais. Eu já disse isso outras vezes e é de suma importância a gente sempre relembrar, a política é a arte de cuidar dos interesses de uma sociedade, não dos interesses individuais. E existe uma inversão de valores, é isso que vem ocorrendo hoje. Nós precisamos nos atentar nos nossos valores. Isso é de suma importância, Paula. E eu acredito também que a gente tem que levar esse tipo de comportamento em consideração. Houve essa nova lei eleitoral, que o objetivo era acabar com a corrupção, mas como você vê, qual que é a questão? Eles encontram sempre um meio, uma forma de continuar. Paulo, se você me permitir, essa é a razão pela qual, Miro, a gente vem discutindo muitas vezes aqui a legalização do lobby. Nós temos que legalizar e o próprio governo tem que se beneficiar desta legalização. A partir do momento que eu venha a legalizar o financiamento de campanha, o governo por si só vem arrecadar em cima desses financiamentos e aí eu deixo de forma transparente para a sociedade quem financia quem e quem tem o interesse com quem. Isso é fato. Nos Estados Unidos hoje o lobby é legalizado e a indústria de armas faz um lobby pesado em cima de todos os políticos que estão ali. E a sociedade muitas vezes cria
um conflito ou talvez uma confusão do que é o sistema político. O sistema político ele tem que cuidar dos interesses do mercado interno e mercado externo. E quando eu falo dos interesses de mercado, é evidente que eu tenho uma relação econômica. E se eu tenho uma relação econômica, eu legalizo. E se eu legalizo essa condição, eu consigo arrecadar em cima dessa legalidade e dar transparência ao processo. É isso que a gente precisa fazer para amadurecer o nosso sistema no país. Claudomiro, o que você pensa a respeito dessa forma de conseguir aí manter uma grana extra na campanha, falando português claro, e aí você acaba sendo uma forma fraude? Eu acho que o Marcos tem razão, a gente precisa legalizar isso. Porque, na verdade, assim, fizeram um grande... recapearam tudo, fizeram uma grande coisa, e não está acontecendo nada. Na verdade, está tudo como era antes, as pessoas eles estão recebendo dinheiro para campanha política, só que de uma forma diferente. Né? A gente está tampando, assim, está maquiando, na verdade, né? Algo que tem que ser mais transparente. Então, se realmente não pegaram, não fizeram uma reforma de uma maneira que tem que ser feita, séria, né? Com compromissos, e dizer quem está doando o que para quê, eu acho que não vai continuar da mesma forma, não vai mudar nada. Essa nova lei eleitoral ainda vai sofrer alguns ajustes, porque... Concorda, Max? Se a gente pegar aí programas de 3 ou 4 meses atrás, quando começou efetivamente o debate em relação ao novo modelo, eu mencionei isso inúmeras vezes, não só aqui, mas também em outros programas, de que o sistema político ele teria que achar um novo modelo para poder se adaptar. E aí está evidenciado o novo modelo que eles conseguiram, de alguma forma, construir para se beneficiar destas condições. E aí eu entendo que nós temos obrigação, Miro, de realmente debater estas ideias, para que a gente possa dar a condição de igualdade. A gente está vivenciando esse momento. E para as próximas eleições nós temos que fazer isto. Restringiram demais nessas eleições, por exemplo, os candidatos a vereador. Nós não conseguimos hoje saber quem é candidato a vereador. Óbvio que num passado não muito distante, nós tínhamos também o excesso. Era um excesso muito grande. Hoje, nós, em virtude dessa restrição, o candidato a vereador ele precisa fazer um corpo a corpo maior, né, com o eleitor, para que ele possa ter visibilidade. Mas aí eu fico me perguntando, daqui a 2 anos nós teremos aí eleições para deputado. Como é que um deputado a nível estadual consegue fazer uma relação de corpo a corpo? Vai ter que aparecer um novo modelo para que esses candidatos possam transmitir as suas ideologias para todos os eleitores que venham a ter a intenção no candidato A ou no candidato B. Eu acho que para o pessoal de casa ficar atenção quanto ao seguinte, eles fizeram essa mudança na lei eleitoral agora para as eleições aí a vereadores, a prefeitos, para que houvesse realmente um reajuste, para ver se funciona, para que houvesse um reajuste à questão da parte presidencial também nas próximas eleições. Então, cabe a gente também observar como as coisas estão acontecendo agora e observar ainda mais as mudanças que vão acontecer para beneficiar os mais poderosos, que a gente sabe que são esses candidatos a governador, candidatos a presidente. Aí. Vamos ver o que vai acontecer. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente. Vamos falar agora no próximo bloco sobre o maior porto da América Latina. Voltamos com o programa Bom Dia Baixada e eu já volto para conversar com o Claudomiro, o pessoal conhece mais como Miro. Então eu vou te chamar de Miro, tá, Miro? Porque aí fica mais fácil aqui o nosso bate-papo, até porque é com o pessoal de casa, então a gente sai de qualquer trâmite, né? Vamos ficar mais à vontade aqui. Eu quero que você explique para o pessoal de casa qual realmente a função do Sintraporte, o que ele faz, é sindicato do quê? Vamos explicar tudo direitinho para o pessoal de casa poder entender melhor. Ufa, agora entrou na minha praia. Vamos lá. Não, o Sintraporte é um sindicato que representa vários segmentos, né? Nós temos trabalhadores avulsos, temos trabalhadores ainda oriundos de Codesp, né, que é a estatal do Porto de Santos. Representamos algumas terceirizadas que prestam serviços conforme nossa carta sindical, né? Então, nós temos um leque de representação, inclusive de Betioga, Guarujá, né, em todos esses lugares. E já gira em torno de uns 7.000 trabalhadores portuários que prestam serviço para o porto de representação. E o que fazem os capatazes do porto? Então, capatazia é o trabalhador que trabalha diretamente na descarga do navio, né, junto com os estivadores, só que em terra.
né? Nós trabalhamos em terra, o estivador a bola, ele faz diretamente essas operações nos navios, de carga, descarga, container, carga geral, tudo é variado, né? E também trabalhamos nos navios de passageiros, né? Para poder reabastecer os navios e tal. Todo o trabalho aqui do costado, do Porto de Santos, em terra, a capatazia que faz. E vocês têm quantos associados? Você comentou? Nós temos em volta de uns 7 mil associados. E no avulso a gente tem por torno de uns 1.600. Dentro de todos esses profissionais, a grande maioria está sindicalizado? Nós temos aí um índice de sindicalização de gira em torno de 80% a 85%, por aí. Max. É um número bastante elevado e aí é importante a gente ter no programa, como a gente vem tendo já há algum tempo, né, Miro, representantes dessas classes para que nós possamos debater essa relação capital-trabalho, que é de suma importância hoje. E aí o Miro fez até uma colocação no primeiro bloco e aí eu deixei para o momento certo para colocar até a minha percepção em relação a tudo isso, que eu já venho também pontuando em outros programas, que nós vivenciamos, Miro, né, há 30 anos atrás, uma relação muito focada no empregador. Nós tínhamos isso, uma gestão política que estava evidenciada exclusivamente para o empregador. Nos últimos 13 anos, nós tivemos um foco muito direcionado ao empregado, e aí se passou ou se repassou um custo excessivo para o empresariado. E o meu entendimento é que hoje estamos vivenciando uma situação na qual nós temos que encontrar o balanço entre essas duas esferas e esses dois segmentos. Qual é a visão do Miro e principalmente do sindicato de uma classe tão importante para o Porto de Santos nessa condição que eu tenho pontuado agora, Miro? Olha, a gente sempre defende a questão de que tem que se ter um equilíbrio entre o capital e o trabalho. Realmente, há muitos anos atrás, a questão era só direcionada para o patronal, né? O patronal era o cara que oprimia, o cara que pressionava os trabalhadores, que era injusto, uma série de coisas. Mas hoje a coisa evoluiu. Eu acho que e nós procuramos empregar isso dentro do Sintraporte. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, a gente sabe que a nossa categoria representa um segmento muito grande dentro do Porto, né, uma categoria forte, e tem que haver esse equilíbrio. Então, o que a gente procura fazer? Nós procuramos em todos os nossos acordos, e isso é algo que, quando eu assumi a presidência o ano passado, eu coloquei isso para a nossa diretoria, todas as nossas negociações, elas procuram buscar esse equilíbrio. Porque o empresário hoje precisa do trabalhador e o trabalhador do empresário. Você não pode fazer diferente. Então nós temos que acabar com aquela demagogia de que o empresário tem culpa de tudo, o cara só vai lá e quer ferrar o trabalhador, vamos falar na nossa linguagem, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade porque nós, do Sintraporte, estamos com nossos acordos, todos eles renovados, trabalhamos muito nessa questão, conversamos muito com a categoria, somos um sindicato que fizemos nossas assembleias, levamos para o trabalhador toda a verdade e a nossa posição, né? Os trabalhadores do Sintraporte aí, eles procuram entender e hoje a gente consegue, junto com o trabalhador, esse equilíbrio com todos os empresários. Tanto que o Sintraporte hoje tem uma parceria com todos eles, desde terminal de contânia até granel e outros, né, que vêm eventualmente fazer as operações. Nós temos acordos firmados e temos um diálogo aberto com todos. Eu acho que isso é o que tem que se acontecer. Porque, de repente, no momento que se vive hoje, o empresário tem que perder um pouco, o trabalhador perder um pouco, mas que você tem um equilíbrio. Porque o cara não pode chegar hoje no Porto, o avulso, por exemplo, chegar lá, bater na parede e voltar para casa. O interessante para ele é trabalhar, é levar o sustento para a família dele. Então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio. O equilíbrio é o ideal e é o essencial. Nós temos que parar com essa coisa de tanto alguns empresários como alguns sindicalistas de achar que tudo está errado e tem que ter um culpado. E o culpado é sempre o outro lado, independente da avaliação. Então tem que se procurar conversar, tem que procurar esse equilíbrio que eu estou falando, para nós podermos avançar. Eu acho que o Porto ele tem um dos maiores da América Latina, é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Tem muita coisa para se avançar aí e muito campo de trabalho para nós podermos ganhar nosso sustento. Então, é isso que tem que buscar, uma parceria com os empresários. Eu não creio que o empresário vai vir aqui para Santos para poder ficar aqui 1 ano, 2 anos e ferrar um monte de trabalhador e depois ir embora. Isso não existe. Isso é ladainha antiga, isso é coisa antiga. Nós temos que se adequar e até nós mesmos, nós próprios sindicalistas, temos que ter essa visão de futuro.
Esse é o futuro, o equilíbrio entre as duas partes. Ô Miro, já que você está falando de equilíbrio, já houve uma época que havia uma briga muito grande entre o empresariado e os sindicalistas. E isso faz com que algumas pessoas que não têm a mente, para que entenda a importância desse equilíbrio, faz com que algumas pessoas elas nem se sindicalizem, né? E o que eu acho que a gente tem a oportunidade de conversar aqui, outros sindicalistas já vieram aqui no programa, é a questão da importância do sindicato, principalmente frente a tanta tecnologia que chega e é uma tendência aos portos, essa atualização, informatização, automação, como o Max gosta de falar aqui sempre também, e a importância do sindicato nesse momento de trabalhar a profissionalização desses funcionários, trabalhar a atualização deles ou até abrir aí novas funções e profissões diante dessa mudança que está acontecendo e que acontece não só no país, mas no mundo. Que o Porto da América Latina, o maior porto da América Latina, a gente também sabe que ele está bem ultrapassado em relação a algumas coisas. Então, como é que você vê essa importância do sindicato diante de algumas pessoas que ainda não entendem a importância de um sindicato, principalmente na atualização do profissional? Olha, eu preciso falar algo rápido aqui. O que acontece? Essa questão da qualificação do trabalhador, eu acho que foi um erro de uma série de coisas do passado. Tá? Na verdade, esses trabalhadores hoje, os trabalhadores portuários hoje, na verdade, já deviam estar bem mais qualificados, já deviam estar bem mais atuantes nessa tecnologia nova que existe. E isso não foi feito. Né? Isso não foi feito por quê? Porque antigamente se preocupava pouco com isso. Se preocupava em brigar empresário e trabalhador, né? E como a demanda de trabalho era maior, era um outro momento, então esqueceram disso. Estava lá, estava trabalhando, todo mundo estava ganhando dinheiro, estava tudo certo. Tinha trabalho demais, tinha ganhava-se trabalho demais. muito em Hoje outras tem tecnologia épocas. demais e trabalha de menos. E aí, agora nós estamos correndo atrás disso. Mas houve umas sucessões de erros, tanto do OGMO quanto de quem era os representantes do sindicato na época que deveriam pensar nesse futuro e deveriam cobrar isso de quem tinha que cobrar naquele momento, e isso não foi feito. Né? Inclusive, até naquele momento, quando veio, na verdade, o OGMA assumiu a escala dos trabalhadores portuários em setembro de 97, já devia até o próprio CAP, na época, né, ter feito medidas que já fizesse com que o órgão qualificasse esses trabalhadores. Isso tudo não foi feito. Então, foi um erro de vários segmentos, de várias junções na época. Mas hoje, a gente não pode ficar nessa discussão do passado, tem que se atualizar. E aí, nós, do Sintraport, nós estamos fazendo isso. Nós estamos diretamente em conversa e na prática com o órgão, com o Senep, tá? Então, em prefeitura, vários órgãos envolvidos, e inclusive nosso trabalhador hoje está fazendo cursos, está avançando em tudo que é pertinente à nossa função, né? A nossa função, a de capatazia. Então, eu acho que assim, os próprios sindicatos, né, os próprios dirigentes têm que levar isso mais a sério. Eles têm que buscar essa qualificação para os trabalhadores. E vender essa ideia, principalmente. Isso, e vender a ideia, porque o trabalhador precisa se qualificar, porque a tecnologia está aí, senão ele vai ficar para trás. E não adianta de ficar aqui discutindo, mas tem que ser o trabalhador do órgão, porque a lei diz isso e tal. Só que tem que ser esse trabalhador do órgão qualificado. Como é que eu vou colocar na meu maquinário, em algo que eu paguei milhões, quem não tem essa qualificação? E aí cabe também aos dirigentes hoje parar de reclamar demais também, né? E começar a correr atrás, começar a ir buscar isso, começar a fazer parcerias e ter seu trabalhador qualificado. Porque nós, avulsos, nós somos um prestador de serviço. Então tem que prestar esse serviço bem, porque se não prestar bem, o cara vai buscar em outro lugar. É assim que funciona no mundo, não é um sistema só no Brasil. Então nós dirigentes hoje, os atuais, temos que ter essa mente aberta. Esquecer essa mentalidade antiga, achar que o porto de hoje vai ser o porto de 15 anos atrás, porque não vai mais. Nem dá, e nos adequarmos à nova realidade. Se porque senão o trabalhador pede espaço. E na minha visão, quando o teu trabalhador pede espaço, a culpa é de quem está dirigindo o sindicato. Não tem outro. Você vê isso não adianta buscar culpados. A culpa é de quem dirige, quem comanda. Você vê isso como uma dificuldade hoje ou o Sintraport está bem resolvido com isso? Não, existem as dificuldades. É óbvio que existem as dificuldades e tal. Não vamos também, né, dizer aqui. Só que você tem como buscar, você tem como fazer discussões. Nós participamos de todas as discussões que são pertinentes a cursos. Procuramos, eu procuro como presidente, estar em alguns momentos, se não estou, está lá meu vice-presidente, está lá meus secretários, para a gente participar das discussões, poder emitir opinião, né, e poder ir nos órgãos e nos locais, nos lugares para buscar essas parcerias. Hoje, por exemplo, nosso trabalhador agora, no momento, está fazendo alguns cursos de
que é o nosso trabalho de manobra de trator, de cursos para granéis e tal, que nós fomos buscar, fizemos uma conversa com o Sopécio, foi buscar isso direto na Marinha, no Rio de Janeiro, certo? Verbas e várias coisas, para poder esses trabalhadores fazerem os cursos. E até janeiro vão estar todos qualificados. Eu acho que tem como fazer, é só a gente querer, entendeu? Sua opinião, Max, rapidamente tem que chamar o intervalo comercial. A cabeça fica um turbilhão de coisas, né? Fica, né? É muita informação. Até porque é importante, o que a gente está tratando com um assunto muito delicado e importante. Quando eu digo um turbilhão, é porque nós começamos esse quadro há praticamente 3 ou 4 meses atrás, se não me falha a memória. E, no meu entendimento, eu acho que o principal legado que nós poderíamos deixar nesse quadro era poder desmistificar esta relação capital-trabalho e dar suporte para que não só a mão de obra, mas essa relação ela pudesse ser uma relação muito mais madura. E aí eu gostaria de compartilhar isso com o Miro, eu ainda não compartilhei com outros presidentes de sindicato, mas muitas pessoas me disseram, Maxwell, você não vai conseguir. Você não vai conseguir desmistificar essa condição do sindicato, principalmente com os terminais privados no Porto de Santos. E hoje, principalmente com o depoimento não só do Miro, mas como de outros presidentes que já estiveram aqui, fica evidenciado que essas pessoas estão abertas ao debate e estão clamando por uma qualificação melhor. Então, o discurso de que esses atores não estão qualificados é um discurso errado. Nós temos que mudar o discurso, nós temos que qualificar e dar voz para que essas pessoas possam ter continuidade do papel que elas já exerceram e que devem continuar exercendo no mercado. Eu saio desse programa hoje, Paula, com muita sinceridade, muito feliz por ter ouvido não só o Miro, mas outros presidentes de sindicato também, mencionando a principal importância da relação entre o empresariado e os sindicatos de classe. A visão dos sindicatos hoje, eu, Maxwell, posso afirmar, é uma visão de capacitação da mão de obra. E aí vem a obrigatoriedade não só do poder público, mas também do empresariado em prover esta capacitação. E eu estaria empenhado juntamente com todos esses sindicatos. Vou chamar o intervalo comercial. Bom Dia Baixada volta já. Você continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O Porto de Santos registrou uma alta de 5,6% nas importações no mês passado, na comparação com agosto de 2005. Já as exportações apresentaram uma queda de 10%. No total, o Porto operou 6,2% a menos do que no mesmo mês do ano passado. Já no acumulado de 2016, o resultado foi positivo, uma alta de 1,3%. Os dados são do relatório operacional do Porto em agosto, elaborado pela Codesp, divulgado na manhã desta quarta-feira. Na operação de contêineres, houve um aumento tanto na contagem de unidades como na tonelagem. Max, qual que é a expectativa aí? Como é que você vê esses números? Mercado cada vez melhor ou nem tanto? Não vejo como uma melhora, vejo como uma reação. Estamos reagindo, né? Uma preocupação, e isso eu já pontuei também em outras oportunidades, é a questão da exportação. Nós tínhamos aí, alguns meses atrás, recordes na exportação, mas em virtude da safra, e eu pontuei isso inúmeras vezes. Isso não refletia uma melhora econômica, mas sim uma questão pontual. E isto foi evidenciado com essa notícia agora, onde a gente possui aí uma queda na exportação em virtude da baixa da safra, né? Da entre-safra. Então, no critério da importação, nós podemos perceber que o mercado, de alguma forma, já vem reagindo. É uma reação pequena em comparação ao último período, mas já demonstra, de alguma forma, uma reação. Eu tenho um entendimento que, e já coloquei isso em outras oportunidades também, de que a nossa reação ela vai ser com a mesma velocidade do que ela foi com a queda que nós tivemos economicamente falando, né? E essa reação ela começa
necessariamente a partir de março ou abril do ano que vem. O país começa a se estabilizar para que nós possamos reativar todo o cenário econômico que nós temos. Isso não é uma aposta, é uma análise que eu tenho e aí temos que aguardar aí até abril para que nós possamos pegar a gravação do dia de hoje e remeter Olha, eu ao quero mês de mais abril, é que isso aconteça, também. eu quero mais é trazer notícia boa para o pessoal Mercado de econômico, casa, né? Paula Miro, ele vive de especulação, né? Então, isso é evidente. É por isso que existe a Bolsa de Ações, né? Entre outros mecanismos. E nós percebemos hoje que a confiabilidade, ela já está diferente. Eu digo isso porque o dinheiro não sumiu, o dinheiro não desapareceu, né? O dinheiro, ele está aí, ele existe, o investidor, ele permanece. O que não existe é bons projetos, ok? Com um fluxo físico financeiro adequado e confiabilidade. A partir do momento que você tem o equilíbrio dessas duas relações, é evidente que a retomada da economia ela vai ser muito veloz, como foi a nossa queda. O Temer vem apostando as suas fichas em um segmento que eu acho que é muito carente hoje para o nosso país, que é o segmento de infraestrutura. E esta é uma excelente aposta. Se nós focarmos hoje em vender o nosso país para atrair investidores na infraestrutura necessária, eu acho que nós teremos um grande ganho. Quando eu digo ganho, não é só ganho econômico, é ganho logístico, ganho de produção, entre outros fatores, porque estamos muito atrasados nesse processo de infraestrutura. Bom, a gente já falou isso outras vezes aqui, você concordou com o discurso do Temer em vender bem o Brasil lá fora, quando ele estava na reunião da... O discurso foi um discurso adequado, é evidente, ele cometeu algumas gafes, né? E aí a mídia vai lá e pega aquela gafe e faz e vende aquela matéria, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa agenda. Eu acho que a gente não tem que focar nas gafes, até porque outros presidentes já venderam até vento, né? Estocaram vento. Então eu acho que a gente tem que concentrar a agenda nas questões adequadas. Então a infraestrutura é uma questão bastante importante para o país. E o Temer vem fazendo isso. E isso é de suma importância. Não só o Temer, mas como também o José Serra. Até porque, para falar para o pessoal de casa poder entender um pouco mais, o presidente não vai poder, numa reunião internacional, vender crise, né, gente? Se a gente não chegar lá e vender o nosso país da melhor forma, o que será de nós nos próximos anos? Pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo clama por uma melhora, clama por uma renovação e que o processo, que o Brasil volte a andar. Os sindicatos, como é que eles veem esse momento de crise, que já foi pior. Vamos imaginar que a gente já está começando a melhorar, que pelo menos positivo atrai positivo. Eu fiquei feliz com o nosso amigo dos números, falou que a partir de março vai... Não é? Até empolga a gente numa sexta-feira. Uma boa notícia. Miro, como é que o sindicato enfrentou essa situação? A gente espera realmente que melhore mesmo, né? A gente vem aí, como todo o país, nos últimos 2 anos, nós portuários, a gente vem sofrendo bastante, né? Não só com desemprego, né? Aqui no Porto de Santos mesmo houve vários trabalhadores que perderam emprego, né? Que trabalhavam diretamente com o Porto, né? E nós, os trabalhadores avulsos, tivemos uma queda muito grande de serviço, né? Nosso ganho aí caiu assustadoramente, vou falar para vocês até pela metade, né? E como todo bom brasileiro, nós conseguimos nos adequar, nos adaptar ao momento, mas esperamos, né, com o Porto batendo todos esses recordes, que em algum momento todos esses recordes reflitam no trabalhador, porque hoje, na verdade, assim, eles não refletem muito. Vamos ser bem claro, né, eu sou sempre bem sincero nas minhas colocações. O Porto bate recorde todos os anos, todos os meses, de 5 em 5 meses, enfim, são vários números, mas isso na prática, no trabalhador portuário, reflete bem pouco. Tá? Por que reflete pouco, Miro? E aí, se você me permitir contribuir, eu vou pontuar exatamente o porquê reflete muito pouco essa condição no trabalhador. Porque Porto, principalmente quando você tem divisa com água, né, onde você tem locais de atracação, ele é
passagem, ele não é armazenagem. Hoje o nosso foco está em armazenagem. Nós temos que mudar esse conceito logístico para que nós possamos ter velocidade nessa operação. Quando eu tenho velocidade, eu tenho eficiência. Quando eu tenho eficiência, eu reduzo o custo. Quando eu reduzo o custo, eu aumento a participação no resultado do empresariado. E o empresariado, aumentando essa participação no resultado, é evidente que ele quer que a sua empresa seja mais eficiente. E para a empresa ser mais eficiente, você tem que investir na mão de obra, você tem que investir naquela ponta que está lá executando a tarefa. Então, este ciclo, ele ainda está errado e precisa ser corrigido. Uma segunda questão que é de suma importância a gente pontuar é o quê? É que nós venhamos a ter uma educação financeira. Isso é algo que não acontece no nosso país. Eu já mencionei isso também, e aí eu não estou sendo repetitivo, mas é fato, em outras oportunidades, um livro relacionado ao salto do golfinho, né? Que faz a relação com a economia. Eu lembrei também nesse momento. E faz em relação à economia. Então, a economia é isso, né? Ela vai lá em cima e aí, em algum momento, ela tem que descer. E para que ela suba de novo, ela tem que ter força para que ela venha a subir. E a gente precisa tentar entender esses movimentos econômicos, e aí isso tem uma relação com a educação financeira, para que você esteja preparado no momento da descida. Isso acontece. O capital, ele tem que circular mundialmente. Nós estamos discutindo hoje a abertura de mercados, e isso é importante. Se o mercado vai se abrir internacionalmente, isso demonstra que o dinheiro vai circular por todas essas regiões. E feito isso, se nós tivermos uma educação financeira para nos prepararmos para o momento de crise, e aí eu vou me remeter àquela historinha da formiguinha, né, que a formiguinha ficava armazenando, e a gente não tem o hábito para isso, porque a gente tem muito crédito, e aí deixou de se ter crédito disponível, é onde deu o colapso na economia. Então, se nós pudermos acertar estas duas relações, é evidente que nós vamos ter uma melhora. A solução, ela existe. O que falta é vontade política para resolver. Miro, antes de você me deixou feliz. Eu vou vir nesse programa mais vezes, porque você falou que, para mim, o que eu entendo é o seguinte, que você falou que o grande futuro dos portos é a retroárea, as armazenagens. Nosso trabalhador está lá também, então é trabalho. Trabalho tem, Miro, a questão das pessoas sempre... Mundialmente isso já acontece. Você está me deixando feliz. Mundialmente isso já acontece. E pela quantidade de segurança que o Miro trouxe, eu tenho que deixar ele sair feliz daqui, né? E o nosso programa, Miro, ele tem como eu falei, ele é democrático. Os sindicatos, eles têm porta sempre aberta aqui. Obrigado. Tanto que nós estamos trazendo todos os sindicalistas aqui para mostrar exatamente que tem essa abertura assim. Inclusive, em relação até mais para frente, a gente tem a pretensão de anunciar esses cursos todos. A gente, ao longo de todos os programas, diariamente aqui, a gente sempre divulga informações para o nosso telespectador. Sabendo que o nosso telespectador, que é o portuário, que também trabalha, esses trabalhadores também passam a assistir o nosso programa, a gente tem intenção de investir neles, ou seja, levar informação até, inclusive, a questão de capacitação, esses cursos que vão acontecendo nos sindicatos. Preciso chamar rapidamente o intervalo comercial. Agora não estou cortando o Max, que eu sempre faço isso na sexta-feira, estou cortando você. A gente volta já para o último bloco do Bom Dia Baixada, você fica com a gente. Voltamos com o último bloco do Bom Dia Baixada. Até segunda-feira, a greve dos estivadores somou 8 milhões de reais em custos extras para os agentes marítimos. Já a operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal atrasa o repasse de 100 milhões de reais por dia para a aduana. De acordo com o diretor executivo do Sindamar, José Roque, o problema afeta navios que realizam operações de importação e exportação. Uma consequência disso é a fila de cargueiros na Barra de Santos. A situação causa cancelamentos de embarques e alterações de escalas em outros portos. Por determinação do TRT, os estivadores voltaram ao trabalho na quarta-feira. E eu quero saber agora de vocês, que são especialistas do Porto aqui, quais são as exigências da categoria, Miro? Bom, a gente está acompanhando bem de perto, né? Até porque a categoria estivadoras, a gente é bem próximo, né? Não só no trabalho, mas também as diretorias. Aí a gente participou de fizemos alguns atos juntos e participamos de várias reuniões em Brasília, a mudança da lei e tal. Então a gente está, uma categoria sempre acompanha bem a outra. Eu espero que se resolva, né? É algo bem difícil, está bem complicado,
os companheiros fizeram aí, acho que uma greve em torno de uns 10 dias, né? Onde a gente acompanhou, sabe qual foi todo o sofrimento desses trabalhadores, sabe o que a diretoria dos estivadores aí fez para poder alcançar os objetivos aí, mas é algo complicado, né? É o que a gente vinha falando aqui até no bloco anterior, você precisa tentar criar um equilíbrio entre trabalhador e empresário. E me parece que aí não está havendo esse equilíbrio, acho que uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra, mas eu não tenho dúvida que ambas as partes, principalmente a gente conhece aí o presidente dos estivadores, sabe que ele é uma pessoa preparada e vai, juntamente aí com os seus trabalhadores, né, buscar aí a solução para esses problemas que a gente, do Sintraporte, estamos aí solidários, prestamos aí nos colocamos até à disposição e tudo, né, para o que vier aí precisar da gente. Não podemos participar efetivamente da guerra porque temos acordos, temos tudo firmado, é aquele equilíbrio que eu falei para vocês que nós conseguimos fazer acontecer, e eu não tenho dúvida que a Estiva também, com as pessoas que tem lá responsáveis, vai conseguir também chegar nesse equilíbrio e resolver esse problema aí, que acaba afetando todos, né, todos nós da cidade, né, porque é uma categoria forte, é uma categoria que tem história, e a gente espera que tudo se resolva, né, e que a coisa volte à sua normalidade. Miro, além da questão salarial, a categoria pleiteia a paridade na contratação de trabalhadores avulsos e vinculados, estabelecido entre 33,3% e 66,6%, respectivamente, conforme o acordão, né, do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, isso foi o acordão que o TST deu como decisão. O que os companheiros pleiteiam, eu acho que era o mais ideal, é o equilíbrio. Eles pleiteiam 50% vinculado e 50% avulso, né, que é o que já tinha no acordo anterior e que é igual ao que nós do Sintraporte temos, né. Eu acho que aí é a grande questão de se ter o equilíbrio, né. Eu acho que as negociações de ganho, negociações de quantidade de terno, dá para se discutir. Mas eu acho que o meio a meio era o ideal para se manter o equilíbrio. E aí eu acho que, de repente, a questão, independente da decisão do TST, não, porque eles decidem lá, mas o problema fica para nós aqui, tanto para o empresário quanto para a classe trabalhadora. Era os empresários procurar reavaliar isso e buscar uma conversação com a diretoria da Estiva e procurar esse meio a meio, que eu acho que esse meio a meio seria o ideal. É o equilíbrio que a gente busca. É ter uma parte dos trabalhadores vinculadas, né, que para o terminal, segundo as várias colocações dos próprios terminais, ter uma segurança de todas as operações dele, e a outra parte avulsa, né, que a Estiva é uma categoria oriunda de avulso, sempre foi avulso, então você não pode acabar excluindo esses trabalhadores, porque você tem uma quantidade, acho que por conta de 3.500 trabalhadores avulsos a Estiva tem. Aí você emprega 1.000, como é que fica os outros? Entendeu? Porque aí eu acabo ficando só com o cais público. Infelizmente, o nosso cais público hoje no Porto Santo, grande parte está bem sucateado, né? Não atraca nem navio, né? Teria que rever isso, né? É uma questão que precisa se rever também, né? Para o porto crescer, né? Para aumentar as demandas de trabalho. Mas como ficaria esses trabalhadores avulsos? Né? Não teriam como ganhar, não teriam como levar o pão para sua família. Então, acho que é nessa parte que todos têm que se envolver, né? Inclusive os políticos, né? As pessoas, para se manter um equilíbrio, porque seria muito ruim para a nossa cidade, né, que se mantivesse isso e acabasse vinculando 100% dos estivadores, porque grande parte, né, e não seriam poucos, iriam ficar sem emprego. Essa é a realidade, é a visão que a gente tem e conhece porque a gente participa do dia a dia. Então, acho que os empresários deviam abrir um pouco essa mente, voltar a conversar com os trabalhadores e procurar esse equilíbrio de meio a meio no trabalho e de meio a meio no que eles entendam lá que possa ser discutir pertinente à categoria da Estiva e dos empresários. Acho que tem que ceder, os lados têm que ceder um pouquinho para chegar nisso aí. Max. Sou a favor de não termos rota de colisão, mas sim de colaboração, contribuição e assim sucessivamente. Como eu disse na questão do cenário político, se nós pudéssemos transicionar para o Porto, é bastante evidente que hoje o Porto precisa ter uma voz, né? Ele precisa se associar para que, fruto dessa associação, possam discutir o principal interesse do Porto de Santos hoje, que é desoneração e desburocratização.
Então, hoje, o custo operacional é um custo muito alto. E aí você tem várias pessoas de lados diferentes da corda puxando a corda. É evidente que essa corda ela vai arrebentar sempre para o lado mais fraco. Eu não estou dizendo que aqui o lado mais fraco seja do empresariado ou do empregador, mas ela vai acabar arrebentando porque eu não tenho um equilíbrio de forças nesse sentido. Nós precisamos construir, Miro, né? E aí eu conheço também bastante esse processo da Estiva, uma rota de cooperação, de contribuição, não uma rota de colisão. Hoje está sendo construído, e eu não estou me referenciando à greve, mas eu estou falando do mercado no modo geral, uma rota de colisão entre todos os atores que existem no porto. Só para que o telespectador tenha o entendimento, quando foi extinto o Ministério da Cultura, todos os participantes ali, atores e as classes relacionadas à questão cultural, reivindicaram de forma veemente o retorno do Ministério da Cultura. O porto, por si só, hoje representa algo em torno de 24% do PIB nacional. Extinguiram o Ministério dos Portos e nós não tivemos as classes ou todos os atores dando as mãos para reivindicar esta mesma condição. Então, o meu entendimento hoje é que esse problema que nós estamos vivenciando no Porto de Santos, ele deve ter a participação dos sindicatos, do empresariado, de mão dadas, indo ao governo federal e falando: nós precisamos resolver. Nós temos um problema que está gerando custo e nós temos que resolver. E feito isso, você eleva o nível da discussão para resolver o problema definitivamente. Foco na causa, não foco no efeito. Concorda, Miro? Não, tem razão. A gente precisa que a gente tem um pensamento, às vezes, no que é no prático, né? E como funciona realmente a coisa. Olha só, essas conversas, vamos falar diretamente da greve da questão da categoria da Estiva. Essas conversas, elas houveram, aconteceram. Só que o que houve? Justamente esse desequilíbrio na discussão que você colocou aí é que está causando todo esse transtorno. Eu acho que a grande solução sempre é o diálogo. A solução para tudo é darmos as mãos, e você acabou de colocar a questão da taxa do Porto de Santos. Eu acho que isso tem que mudar também, que isso é uma das coisas que desemprega, é uma das coisas que faz com que esse Porto de Santos desviem as cargas e nós ficamos com menos trabalho. Miro, há 4 anos atrás, só para você ter uma ideia... Eu tenho 1 minuto para encerrar o programa. Eu mencionei isso, onde nós tínhamos aí outros atores vindo para o cenário portuário nacional, e aí eu vou falar do sul do país, do Nordeste, e eu falava isso, e algumas pessoas diziam: Maxwell, isso não é um fato. Eu falei: o Porto de Santos está morrendo por ele mesmo. Ele está morrendo por si só e ele precisa tomar alguma ação para que isso não volte a ocorrer. Nós temos hoje um mecanismo que é um mecanismo que está relacionado diretamente à eficiência e que diminui custo, que é a cabotagem. E eu não vejo ninguém discutir isso. Fora a dragagem, né? Fora a dragagem, entre outros assuntos. Vamos entrar no assunto da dragagem. O programa, gente, o tempo acabou e eu quero principalmente, antes, agradecer a presença aqui, Miro, do Max, sempre levando informação de qualidade para o pessoal de casa, que é o nosso principal objetivo, assim como encerrar o programa de hoje, dizendo para o telespectador que ele tem aí pelo menos 2 dias, se ainda não decidiu em quem vai votar, analisar com muito critério quem vai colocar diante de todos os problemas que o país, o Brasil enfrenta, analisar realmente e quem vai votar e sair de casa já decidido, não decidir no meio do caminho, ok? Excelente fim de semana para você, obrigada aos nossos convidados, obrigada a você, telespectador, excelente fim de semana, te espero segunda-feira às 8 da manhã. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 da tarde. Até lá!